Rezar para estar gravando certo esse negócio aqui. Se não for, vai. Bom, então vamos lá. Primeiro aí, da prova de física. Marca a alternativa correta. Eu fiz alguma correção, se eu não me engano era incorreta, era? Incorreta. Pronto, teve uns errinhos aí. Marca a alternativa incorreta. Então vamos lá, o trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento. B, o trabalho é uma grandeza vetorial. C, o trabalho é definido como motor, caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. D, o trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à distância percorrida. E quando o trabalho é efetuado pela força-peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Vamos lá analisar aí cada situação, tá? Alternativa incorreta. A. O trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento. Vamos lá. Quando a gente fala de força, sempre que eu tenho o trabalho de uma força, eu tenho um movimento. Seja qualquer um que for. Seja a força pouca ou a força muita, se eu tenho uma força aplicada em um objeto, vai haver um deslocamento. Então, a alternativa A seria o quê? Correta ou incorreta? Correta? O trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento. Ela é incorreta. Se eu não tenho movimento, eu não tenho força, eu não tenho trabalho. Ok? B. O trabalho é uma grandeza vetorial. Pronto. Correta. O trabalho é uma grandeza vetorial por quê? Porque o trabalho precisa que eu diga coisas além de números. Tipo, de onde vem o trabalho? De onde vem a força? Eu posso ter uma força aplicada assim, de forma reta, longitudinal. Eu posso ter uma força aplicada de cima para baixo, como a gravitacional que está atuando aqui em cima do nosso corpo. Então, eu preciso saber de onde é que está vindo essa força para poder entender. Então, eu tenho aí a representação vetorial da força. Então, o trabalho é uma grandeza vetorial. Ok? Corretíssimo. C. O trabalho é definido como motor, caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Vamos lá. O que é um trabalho motor, professora? Um trabalho motor é aquele trabalho que está a favor do movimento. Vamos dizer que a professora queira empurrar essa mesa, certo? Se eu quiser empurrar aquela mesa e eu empurrar ela assim, ela vai fazer o quê? Ir para frente. Não é isso? Então, se eu quero que ela percorra, que ela vá para frente, meu filho, eu não acredito, não. Se eu quero que ela se desloque para frente, a minha força vai ser a favor do movimento. Agora, vamos supor que o meu trabalho aqui, que essa mesa minha, ela esteja numa ladeira. Ok? Se ela estiver numa ladeira, o que vai acontecer com essa mesa? Ela vai querer descer, não é? Agora, se eu estiver segurando, o trabalho que eu vou fazer vai ser a favor do movimento ou contra o movimento? Contra, porque eu estou puxando, eu estou evitando que ela desça, não é isso? Então, isso não é trabalho motor, porque eu estou fazendo força contra o movimento. Se eu tenho força contra o movimento, eu tenho trabalho resistente. Então, o trabalho motor é aquele trabalho que é a favor do movimento. Se minha mesa está lá na ladeira e eu empurro, ela vai que vai se acabando de boa. Agora, se ela está na ladeira e eu estou segurando, eu estou fazendo uma força contra o movimento natural dela, ou seja, um trabalho resistente. Então, nesse C aí, é verdadeiro, né? O trabalho é definido como motor, caso a força e o deslocamento mantenham o mesmo sentido. Ok? D. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força. Vamos lá. Estou com a mesa aqui, vou até puxar ela.
os alunos de casa vejam. Estou com a mesa aqui. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada. Se eu empurrar ela aqui com muita força, for lá e vier, ela vai fazer o quê? Andar, né? Então, o trabalho de uma força é diretamente proporcional à força que eu aplico nela. Se eu empurrar só assim, ela vai andar só um pouquinho, né? Agora, se eu empurrar com muita força, ela vai andar mais. Todo mundo entendeu esse conceito? E ela é inversamente proporcional à distância. Por quê? Porque se eu fizer uma força aqui de uma vez só, ela vai andar e ela vai fazer o quê? Parar. Se eu der um empurrãozinho, só um empurrãozinho bem pouquinho, ela vai andar bem pouquinho e vai parar, não é isso? Ou seja, vai percorrer uma distância bem pouquinha, porque a força foi pouca. Agora, se eu dar um empurrão bem grande, ela vai andar mais um pouquinho, mas ela também vai parar. Então, ela é inversamente proporcional, porque quanto maior é a força, maior é a minha distância que eu percorro. Se bem que esse aqui tá ruim, viu? Vou nem empurrar mais, senão vai quebrar. Então, D também correto. E é quando o trabalho... Mas vou explicar. Quando o trabalho é efetuado pela força-peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. A força-peso não realiza o trabalho. O que é a força-peso, professor? É a força gravitacional. Independente do tanto que o meu corpo se mova, a força-peso sempre vai ser a mesma. Então, ela não realiza o trabalho. Beleza? Ok? 2. Sobre o baricentro, podemos afirmar. O que é baricentro? Isso aqui a gente está falando de equilíbrio. Certo? Deixa eu ver se está gravando para não perder meu negócio aqui ainda. Tá. O que é baricentro? A gente está falando de equilíbrio. A gente sabe que todo corpo tem um centro de massa, um centro de equilíbrio, não é isso? Se eu pegar meu apagador, certo? Se eu pegar meu apagador vai ter um centro de massa que, se eu conseguir encontrar ele, eu consigo equilibrar o meu apagador no meio. Eu não vou passar a vida todinha aqui tentando procurar, mas eu consegui. Tá bom? Então, isso aqui é o centro de massa dele. O baricentro vai ser o centro onde toda a massa de um corpo está ali condensada. No nosso corpo, o nosso baricentro está bem aqui no nosso estomaguinho. Tá bom? Então, sobre o baricentro, a gente pode dizer o quê? É o centro de massa, é onde o corpo se apoia, ou é o ponto onde se concentra todo o peso do corpo? É onde se concentra todo o peso do corpo. Tanto é que o professor aqui na aula deu até aquela explicação que diz que se você estiver sentado numa cadeira e você não deslocar o seu centro de massa para frente, se você ficar assim retinho na cadeira, você não consegue se levantar, porque o seu centro de massa impede que você levante. Você não consegue ter força suficiente para levantar, a não ser que você desloque a coluna. Quem estava aqui assistiu, quem não estava perdeu. Terceiro, não realiza trabalho. Acabei de dizer. Qual é a força que não realiza trabalho? A força motor realiza. Tem deslocamento? Realiza. A força peso, olha, o que é força peso? É a força gravitacional. Mas vamos lá para frente. A força resistente, a professora acabou de dizer, a força resistente ela faz um trabalho, porque ela está segurando um corpo na trajetória que ele quer fazer, né? D. A força de atrito durante a frenagem de um veículo realiza trabalho, porque é a força de atrito que faz com que o veículo pare, certo? Ela é uma força motor resistente. Quando eu freio um carro, eu tenho uma força motor ou resistente? Resistente, né? Porque o carro quer andar e eu estou freando para ele parar. Então, eu estou fazendo um trabalho resistente, certo?
E por último é uma pessoa parada. Tenho duas questões aí, ó. A força-peso em um corpo em queda livre. A professora disse que a força-peso não realiza o trabalho, não foi? Mas nesse caso aqui, o que é que está acontecendo com o corpo? Ele está em queda livre, ou seja, ele está em movimento. Então ele está o quê? Ele está realizando o quê? Ele está indo para baixo, ele está caindo, ele está gastando energia potencial, ok? E por último é uma pessoa parada. Então, qual foi a que eu anulei? Nessa daí? E qual é a correta? Vamos lá. 4. Tenho aí 3 desenhos. 3 desenhos. A 4 já vai responder automaticamente a 3. Eu tenho aí, ó, uma pessoa empurrando uma geladeira. Empurrando. Tenho aqui uma pessoa empurrando um carrinho. E tem uma pessoa simplesmente parada. Bem bonitinha. Não é isso? Em qual ou quais situações o rapaz está executando um trabalho? Para que haja trabalho é necessário haver o quê? Movimento. Em qual deles o rapaz não está executando nenhum movimento? Então, quais são as duas que está realizando trabalho? É muito difícil isso aqui? Não. Então, por que tanta gente tirou nota baixa? Porque não assistia minhas aulas, tenho certeza. Vamos lá. 5. Assinale a alternativa correta sobre potência. Isso aqui, pessoal, não é potência de matemática não, tá? É potência de física. O que é a potência de física? Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos dizer que eu tenho um Fiat Uno 1.0 e eu quero sair daqui para Trindade. E aí eu falei assim, eu vou pegar um racha para ver quem chega mais ligeiro. E aí eu falei que ia pegar um racha com uma Ferrari. Qual é o carro que vai chegar primeiro? Não, eu falei que eu quero chegar daqui por Oricuri, né? Eu não falei que ia andando na estrada da Barra. Vou dizer, de Trindade para Oricuri. Tá bom. Então vamos. Vamos dizer que eu vou de Trindade para Oricuri. Pronto. Qual é o que vai chegar primeiro? Não, se por acaso for daqui para Trindade, porque a Ferrari não vai aguentar. Não, minha gente, não vamos criar atrito, não. Raciocinem um pouco aí. Hoje ele está raciocinando tudo. Agora se for pista. E uma pista. Justo. Quem é que vai chegar primeiro? Não, obviamente que é a Ferrari, mas. Obviamente. Mas por que a Ferrari chega primeiro? Porque é mais rápida. Porque ela tem mais potência. Vamos lá. Então, se eu tenho uma coisa mais potente, significa que ela realiza alguma coisa mais rápido, não é isso? Isso acontece para tudo. Se eu tenho uma Ferrari, ela não vai nunca competir com um Fiat. Nem que se ela botar ela aqui na estrada da Barra. Se o cara tiver com pressa, ele vai tacar e vai chegar primeiro. Apesar que ele não é louco, né? Mas se ele precisar, o carro dele tem potência para isso, não tem? Tem. Então, potência em física é justamente isso. É a capacidade de realizar um trabalho de forma mais rápida. Ok? Então, sempre que algo pode realizar o trabalho de uma maneira mais rápida, eu digo que ele é mais potente. Existe uma diferença de você carregar um carrinho de areia e um trator com areia. Por quê? Porque o trator é mais potente. Ok? Então, assinale a alternativa correta sobre potência. Potência é a quantidade de força? Pode ser, mas vamos ler as outras para ver o que elas dizem? Potência não é trabalho? É, porque se algo está se movimentando, se algo precisa realizar algo, então ele está se movimentando, ele precisa, então ele está fazendo uma força, um trabalho. C.
indica a rapidez com que se realiza um certo trabalho. É a correta, não é isso? Então, potência indica a rapidez com que se realiza um certo trabalho. Quanto mais potente é o que for, mais rápido ele consegue realizar o trabalho. Certo? Último. Ou último não, 6. Desculpa aí, minha gente. O conceito de energia foi de suma importância para o desenvolvimento da ciência, em particular da física. Sendo assim, podemos dizer que o princípio da conservação da energia mecânica diz que... Vamos lá. Princípio da conservação da energia mecânica. Eu dei uma aula aqui e eu não gravei, mas eu passei uma videoaula que falava sobre isso. Eu até falei aqui na sala que a lei da conservação mecânica era muito parecida com a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier dizia que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já na da mecânica diz mais ou menos a mesma coisa, só que ela diz o seguinte: que em um sistema isolado a energia não se perde. Então olha aqui o que está dizendo, ó. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier. Que a energia pode ser gastada e perdida? Não. C. A energia total de um sistema isolado é sempre constante. Opa, já tem um negocinho aí mais ou menos parecido, professor. D. Que a energia jamais pode ser transferida de um corpo para outro. Em verdade, né? Se eu estou fazendo aqui, ó, um movimento, eu estou transferindo uma energia para um corpo que estava sem energia. Então, qual vai ser a correta? A energia total de um sistema isolado é sempre constante. Lavoisier diz que nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. E a mecânica diz que a energia total nunca se perde. Ela pode se transformar em alguma outra coisa, mas ela sempre vai continuar sendo aquela mesma energia. Ok? 7. O que é energia potencial elástica? Eita, o que é potencial elástica? Energia potencial é aquela energia, pessoal, que fica guardada. Ela pode ser usada ou não, mas ela está lá. A energia potencial, existem energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional é isso aqui, ó, bem facinho, ó. Eu tenho aqui esse apagador aqui em cima da mesa. Se eu não mexer nele, ele vai sair para algum lugar? Não, ele vai ficar aí o resto da vida dele todinho, vai? Até se acabar. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, e eu largar ele, o que é que vai acontecer? Ele vai voar? Ele vai o quê? Cair. Mas ele cai por quê? Por causa da força gravitacional? Então, à medida que eu subo um objeto, eu estou atribuindo energia potencial. Por que potencial, professora? Porque se eu soltar, ele cai. Agora, se eu não soltar, ele cai? Não. Mas a energia está aqui guardada. A qualquer momento que eu soltar, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Então, a energia potencial é isso. É algo que é armazenado, pode não ser usado, mas na hora que precisar, ela está ali. O mesmo acontece com a energia elástica. Vamos supor, quando o foguete sai da órbita da Terra, o foguete está saindo da órbita da Terra, quando ele orbita, ele ainda vai enfrentar a força G? Não. Ele só enfrenta a força G quando ele está orbitando a Terra. Justo. E ele tem a força G também, porque ele fica girando. Porque se ele não estiver girando, ele não consegue fazer gravidade, ou seja, se ele sair reto aqui, ele não vai conseguir entrar na órbita, ele tem que sair daqui. Não, para sair do planeta é uma burocracia, minha gente. É uma coisa tão matematicamente assim feita que se ele errar 1 grau, explode. Viu? Mas voltando aqui para a aula. Voltando para a aula,
Vamos lá. Então, a energia elástica, o que é, professora? Vamos dizer, ó, vou dar o mesmo exemplo que eu usei na aula. Se eu estou aqui com estilingue, ok? E eu apertar meu estilingue para trás, o que é que vai acontecer? Vou ficar com ele aqui, né, esticado. A qualquer momento que eu soltar, o que é que vai acontecer? Vou atirar. Se eu estou aqui com ele aqui esticado, eu estou com a energia acumulada, não é isso? Se eu puxar bem fraquinho, vai ser uma energia pouca, não é isso? Agora, se eu puxar bem fortão, vai ser uma baladeira bem boa, né? Então, olha lá. Pergunta. A energia potencial elástica, ela sempre precisa deformar algo. Que seja um elástico ou que seja uma mola, mas ela precisa deformar o objeto para poder acumular essa energia. E ela é potencial porque eu posso usar ou não. Se eu soltar o elástico, aquela energia acumulada ela vai ser liberada. Se eu não soltar o elástico, acabou. Não acontece nada. Ok? Então, voltando aqui, ó. O que é energia potencial elástica? Primeiro, é a energia que se movimenta. B, é a energia armazenada em fios condutores de eletricidade. Esse aqui foi fácil, né, gente? Eu dei uma moralzinha para vocês. C, é a energia armazenada em uma mola deformada. Qual é a correta? C. A professora disse que para que eu tenha energia potencial elástica, eu preciso deformar algum objeto. Então, se eu deformo uma mola, eu tenho energia potencial acumulada, tá bom? 8. Em uma partida de sinuca, podemos observar que uma bolinha transfere sua carga para outra através de uma colisão. Isso se deve à transferência de... Vamos lá. Foi a última aula isso daqui. Eu acho que quase ninguém assistiu, porque eu não vi atividade. Colisão. Vamos lá. Tenho dois carros. Um é aqui e o outro é aqui. Certo? Esses dois carros estão vindo cada um a 100 km por hora. O que é que vai acontecer com eles? Se eles se chocarem? Eles vão se chocar, vão bater um no outro, vão exercer uma força, amassar, e dependendo do caso, vão voltar para trás. Não é isso? Todo mundo já viu o que é que acontece quando duas coisas se chocam? O mesmo acontece com a bolinha lá de sinuca, tá? Aí vem uma bolinha aqui, a outra aqui, elas vão fazer isso, ó. Pá, e voltam. Não é isso que acontece? O que acontece quando isso acontece, professora? Colisão. Uma bateu na outra, é óbvio. Mas quando uma coisa bate na outra, é uma transferência de energia. Ok? Então, no caso lá do carro, um carro vai bater no outro, vai transferir a energia do impacto e, se houver uma quantidade muito grande, aquela energia vai ser tal que vai repelir os corpos de volta a uma certa distância. Ok? Mas vamos voltar aqui à questão, porque é a questão que importa. Qual era mesmo? Sim, a 8. Em uma partida de sinuca, podemos observar que uma bolinha transfere sua energia para outra através de uma colisão. Isso se deve à transferência de, vamos lá, quantidade de elemento, quantidade de movimento, força bruta. Essa daqui eu arrasei nessa questão aqui. A força bruta foi um auge. A gravidade. Gravidade a gente já sabe que não tem nada relacionado aí, né? Porque as bolinhas estão na mesa, elas não estão sendo levantadas. A força bruta, um bom entendedor já entenderia que a professora estava tirando uma com vocês. Mas para quem não entendeu, a força bruta não entra em física, minha gente, pelo amor de Deus. Então ficou A e B. Quantidade de elementos jamais seria, porque a gente não está trabalhando química. E B seria a quantidade de movimento. Se eu tenho duas coisas que se batem, eu tenho uma quantidade de movimento acumulada que quando bate, volta. Até aqui tudo bem? 9.
A energia gravitacional está ligada aqui. Energia gravitacional, minha gente, pelo amor de Deus, vamos na fé. Está ligada à pessoa? Está ligada ao peso? Mais ou menos, né? A professora botou aqui, é relativo, gravidade tem a ver um pouco assim, né? Tal e coisa. Pronto. C. Tem a ver com a altura da pessoa? Aí já. D. A altura e a distância entre os corpos? A energia gravitacional está ligada à gravidade? Óbvio, né, minha gente? Essa daqui foi aquela questão que a professora colocou que se não for acertada é porque realmente eu falhei muito em dar uns cochavados. Vamos lá. 10. O que é movimento oscilatório? Essa daqui também foi a última aula que teve, tá? Muita gente errou porque não assistiu a aula. O movimento que se repete várias vezes com o passar do tempo. Vamos lá. Vocês já viram na internet uns quadros que são vendidos caríssimos, que o homem pega, bota uma linha assim, aí fura a lata bem aqui embaixo, aí pega e faz assim, ó. Aí a lata fica no quadro. Aí ele vai lá, acha que tá bom, aí vai lá e pega a lata, aí bota outra cor, aí faz o mesmo movimento. Aí vai. E eles vendem caro aquilo, é caro. Aí vai lá, a lata, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando eu tenho um movimento que se repete várias vezes, geralmente em pêndulo, tá? Isso acontece muito em movimento de pêndulo. O que é pêndulo, professora? É você pegar alguma coisa, botar um fio e deixar ele solto, fazendo o movimento que ele quiser lá, ó. É um movimento oscilatório. Toda vida que eu tenho um pêndulo lá girando, ele vai girar e vai fazer o mesmo movimento várias e várias vezes até ele parar. Então, o que é movimento oscilatório? É um movimento que se repete regularmente com o passar do tempo. É um movimento que sempre permanece em movimento. Não, ele não vai permanecer sempre em movimento. Vai chegar uma hora que ele vai parar. É um movimento que para. É um movimento de uma força aplicada durante um certo tempo. Qual é a certa? É um movimento que se repete regularmente, minha gente. Essa daí é a diferença. Ela vai acontecer, mas de maneira regular. Ou seja, o movimento vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir até parar. Ok? E acabamos aqui a correção de física. Então, olha, na prova, no provão, vai cair questões muito similares ao que eu expliquei, tá bom? Lembrando, o professor explicou pela prova, mas a gente viu um monte de outros conceitos que não estão na prova, certo? Mas deem uma olhada na prova, bacaninha, depois eu vou colocar os conceitos, os conteúdos para vocês também estudarem pelo caderno, certo? Porque lembra que eu disponibilizei lá a matéria todinha para vocês copiarem, então isso tem que estar no caderno de vocês, beleza?